Olá pessoal, hoje eu vim aqui para conversar com vocês um assunto muito sério, volta às aulas. Nas últimas semanas esse tema repercutiu porque alguns estados anunciaram que as aulas iriam retornar, de forma presencial, a partir de agosto. Será que estamos preparados para isso? Será que é seguro? Esse é o momento certo? E se não for agora, quando vai ser? Hoje vamos entender um pouco mais sobre a Covid nas crianças e o que aconteceu em alguns países que reabriram as escolas. Mas antes disso, já deixa o seu like, se inscreve no canal, conheça o nosso programa de membros e nos ajude a completar a nossa missão de entregar conhecimento para as pessoas. Valeu, vamos pro vídeo. Bom pessoal, são muitas as dúvidas em relação a esse tema, principalmente porque a gente ainda não sabe exatamente o papel das crianças e adolescentes na transmissão do coronavírus. Muitas notícias estão circulando por aí falando que as crianças são imunes à Covid-19. Pessoal, isso não é verdade, Já foi provado que as crianças podem sim se infectar com o vírus. Ele já foi encontrado em crianças e adolescentes de todas as idades, inclusive em um bebê com 1 dia de vida. Mas a maioria das crianças são assintomáticas ou desenvolvem sintomas leves e poucas evoluem para um caso mais grave. A gente ainda não sabe por que isso acontece, mas existem algumas explicações possíveis. Primeiro, a proteína que auxilia a entrada do coronavírus nas células está em menor quantidade nas vias aéreas das crianças. Por isso, o vírus teria mais dificuldade de entrar no organismo. Segundo, o organismo das crianças apresenta uma resposta de defesa diferente dos adultos, que parece ser mais eficaz contra o coronavírus. Isso faz com que esse vírus seja eliminado antes de causar maiores danos. Mas apesar das crianças terem menos chances de desenvolver casos graves de Covid, muitos estudos vêm mostrando que elas podem sim transmitir o vírus. A gente sabe até agora que a maioria das crianças tem a mesma quantidade de vírus em suas vias respiratórias. Entrou um cisco no meu olho aqui. A gente sabe até agora que a maioria das crianças tem a mesma quantidade de vírus nas suas vias respiratórias superiores que os adultos. Mas um estudo mostrou que crianças com menos de 5 anos podem ter entre 10 e 100 vezes mais material genético do coronavírus do que adultos. Isso comparando pessoas com características, sintomas e tempo de infecção semelhante. Pessoal, isso não significa necessariamente que essas crianças espalham o vírus de forma mais eficiente, mas acende um alerta de cautela, principalmente na volta às aulas. Já um outro estudo conseguiu isolar o vírus infeccioso da nasofaringe de crianças e adolescentes, indicando que eles podem ser transmissores do coronavírus. Então, para concluir, a gente tem nas crianças uma população que muitas vezes é assintomática, mas que pode carregar e transmitir o vírus sem saber. Juntar essas crianças em uma sala de aula é receita para desastre. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que o SARS-CoV-2, o causador da Covid, é um vírus novo, A gente sabe muito pouco sobre ele, a gente está aprendendo agora, com o tempo. A gente não sabe se a contaminação na infância afeta o desenvolvimento das crianças de alguma forma ou outras consequências a longo prazo. Algumas crianças infectadas estão desenvolvendo um quadro clínico parecido com a doença de Kawasaki, que está sendo chamada de Síndrome Inflamatória Multissistêmica. Eu já falei sobre isso aqui nesse vídeo, então se você tem interesse, tem criança em casa, clica aí para você se conscientizar sobre isso. Nessa doença, a inflamação generalizada causa dilatação das artérias, principalmente as artérias do coração, que pode comprometer a função cardíaca e levar a criança a óbito. 570 casos foram registrados de março a julho só nos Estados Unidos. E aqui no Brasil também está tendo caso dessa síndrome. Coronavírus não é brincadeira não. Tem muita coisa que a gente não sabe. E é difícil a gente manter as escolas fechadas enquanto o comércio está voltando a funcionar em várias cidades. Muitas pessoas estão falando que não dá para segurar mais, porque querendo ou não a vida está tentando voltar ao normal e muitos pais acabam tendo que trabalhar e sem as escolas eles não têm com quem deixar os seus filhos, Será então que está na hora de correr o risco, abrir as escolas, retomar as atividades e ver no que dá? Tomar todos os cuidados, adotar medidas de higiene, usar máscaras, é suficiente? Mas aí que tá, gente. Não precisa reabrir para a gente ver o que vai acontecer. É para isso que serve a ciência. Estudos em escolas no começo da pandemia e até mesmo agora, em alguns países que já reabriram, já estão mostrando o que acontece. Com a reabertura, escolas podem esperar casos de Covid em 1 semana. Um estudo avaliou a relação entre o fechamento das escolas em várias regiões dos Estados Unidos e a progressão e disseminação da Covid. E eles observaram que fechar escolas se associou a uma redução de 62% na incidência de Covid e redução de 58% na mortalidade. Também viram que quanto mais precoce foi esse fechamento em relação à curva de transmissão do vírus, menos casos foram confirmados.
Lá no Chile, quando a pandemia começou, em março, o primeiro surto aconteceu em uma escola. 2 funcionários testaram positivo e imediatamente a escola foi fechada, mas aí o vírus já tinha se espalhado. E eles fizeram um estudo aprofundando esse surto, para ver o que aconteceu ali, avaliando os alunos, professores, funcionários e os pais de alunos. E esse estudo revelou o grupo que está mais suscetível a se infectar, os professores. Enquanto 10% dos alunos testaram positivo para o coronavírus, principalmente entre os mais novos, esse número dobrou entre os professores. 20% testaram positivo. Esse estudo mostrou também que, dentre aquelas pessoas que testaram positivo, os sintomas ocorreram primeiro nos adultos, professores ou funcionários, e só depois nos alunos. Tudo bem aí que nessa época a gente não sabia muito sobre esse vírus, igual a gente sabe hoje, Mas a gente tem exemplos de países que reabriram e a história foi a mesma. Surto de Covid na escola. Em Israel, todas as escolas fecharam em março. 2 meses depois, quando a situação da Covid no país estava começando a ficar sob controle, com redução do número de casos diários, as escolas reabriram, tomando todos os cuidados possíveis, como higienização constante, uso de máscara, distanciamento social, interação mínima entre os alunos e um relatório diário do estado de saúde de todos os alunos e funcionários. Mas aí vem um negócio. Com uma onda de calor extrema de mais de 40 graus, eles deixaram os alunos ficar sem máscaras por 3 dias. Resultado, em uma das escolas, poucos dias depois, 2 alunos estavam com Covid. A escola foi fechada e todos foram orientados a fazer isolamento. Mas já era tarde. 153 alunos e 25 funcionários já tinham sido infectados. E não parou por aí. Depois disso, também foi registrado 87 casos de Covid entre os contatos próximos desses alunos infectados. Ou seja, cerca de 260 pessoas foram infectadas por causa da reabertura dessa escola. Ainda falando de Israel, uma pesquisa epidemiológica mostrou que na cidade de Jerusalém, antes da reabertura de escolas, os jovens em idade escolar de 10 a 19 anos eram 20% do total de infectados. Depois que as escolas reabriram, esse número aumentou para 40%. Esse aumento das infecções entre crianças e jovens se espalhou para a população em geral e parece ter alimentado um ressurgimento dos surtos de Covid-19 em Israel, iniciando uma segunda onda de casos. E aí é a segunda onda mesmo, dá uma olhada nesse gráfico. Israel reabriu as escolas com o surto de Covid controlado no país, com só 20 casos diários registrados. E olha no que deu, uma nova disseminação do vírus. Imagina no Brasil, onde a gente tem uma epidemia sem controle, com 40 mil novos casos por dia. Não testamos o suficiente e não rastreamos os contatos das pessoas que testaram positivo. Você acha que vai dar certo? Existem casos de países que estão tendo sucesso na reabertura das escolas, como é o caso da Nova Zelândia. Mas a Nova Zelândia está há 100 dias sem detectar a transmissão comunitária do vírus. A Covid lá está controlada. Vários países europeus também retomaram as aulas, mas só depois de terem controlado a pandemia. A gente sabe que é muito complicado manter as crianças em casa por tanto tempo. Isso com certeza vai ter consequências não só no aprendizado, mas no psicológico das crianças. Estratégias para tentar minimizar essas consequências já estão sendo inclusive pensadas. Os especialistas estão preocupados com as crianças e adolescentes perderem o hábito de estudar, que é essencial para a gente garantir a continuidade dos estudos. E pode com certeza aumentar a taxa de abandono escolar. Mas a segurança tem que vir em primeiro lugar, Além da segurança dos alunos, existe também o lado dos professores e funcionários, que vão estar em contato com essas crianças e também estarão mais expostos. Se tiverem se infectado, poderão transmitir o vírus e ter doença mais grave. Existe também um movimento que a abertura das escolas causa nas cidades. Profissionais de educação, funcionários, alunos, pais vão ter que sair de casa para se deslocar e levar os filhos na escola. É por isso que cada país vem adotando uma política de reaberturas de escola baseada na sua realidade. Não tem como a gente querer reabrir escolas nos mesmos padrões e no mesmo tempo que países desenvolvidos que controlaram o vírus estão fazendo. A condição das nossas escolas e dos nossos alunos não é a mesma. Nós temos mais alunos por sala de aula que muitos países. Nós não temos uma política de testagem em massa, o que dificulta a identificação de um caso positivo de forma precoce. Então a chance da gente ter um surto nas escolas é muito grande. E tem um agravante também,
Falando ali do que vai acontecer nas escolas, não adianta a gente dar uma orientação para a criança usar máscara, fazer distanciamento social, porque muitas dessas crianças não vão entender. Elas vão ficar colocando a mão na máscara, não vão querer seguir o distanciamento social, vão querer ficar abraçando, pegando no coleguinha. Então, criança realmente é um pouco complicado a gente passar essas orientações que a gente passa para todo mundo aqui, né? Enquanto o coronavírus circular sem controle no Brasil, não tem nenhuma medida que as escolas possam adotar que impeça os alunos de entrarem em contato com o vírus. É muito importante discutir a reabertura das escolas, mas a gente tem que também começar a pensar em abrir as escolas quando a gente conseguir controlar o vírus fora dela. As escolas têm que ser abertas, elas vão ter que ser abertas, mas com segurança, quando conseguimos reduzir a taxa de transmissão comunitária. Não tem solução mágica. Lá nos Estados Unidos, eles ampliaram a testagem em crianças e observaram que só nas 2 últimas semanas de julho, 97 mil crianças testaram positivo para o coronavírus. E só em julho foram 25 mortes de crianças. Então, se você defende a volta às aulas mesmo nesse cenário em que a transmissão continua alta, eu vou te pedir para pensar de novo. Criança pega o coronavírus. Criança transmite o coronavírus. Criança também morre de Covid. E tem mais, nós ainda não sabemos os efeitos e sequelas que o coronavírus pode causar nas crianças. Assim como também nós não sabemos como que está essa relação entre a Covid e o tipo sanguíneo. Tem muita coisa saindo e eu expliquei tudo isso nesse vídeo aqui. Então, se você quer saber se o seu tipo sanguíneo tem alguma relação ali com a gravidade da Covid, clica nesse vídeo ou então clica nesse vídeo relacionado. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, se inscreve no canal para ajudar a gente a entregar mais ciência para mais pessoas e um grande abraço. Valeu!